Fala galera, aqui é o professor Vinícius. Nesse vídeo eu estarei corrigindo a avaliação diagnóstica de retorno do nono ano de matemática. Estarei fazendo questão por questão e no final do vídeo eu vou disponibilizar para vocês o gabarito da prova. Então acompanhem o vídeo de hoje. Aqui na questão 1, Isabela tem uma folha de papel retangular com as dimensões apresentadas no desenho abaixo, 24 cm e 18 cm. Ela traçou nessa folha a mediatriz. Mediatriz é uma reta perpendicular ao ponto médio de um segmento. E em seguida ela cortou o papel em cima dessa mediatriz traçado, obtendo pedaços de papel menores e iguais. Quais são as dimensões dos pedaços de papel obtidas por Isabela? Então aqui foi dividido ao meio, formando aqui um ângulo reto. Como aqui é 24, cada lado vai ter 12 centímetros. As dimensões do novo papel vai ser 12 por 18 centímetros. Resposta correta é o item B. Na questão 2, Marcos ele é jogador de basquete e nas 5 últimas partidas de um campeonato ele marcou as pontuações apresentadas aqui no quadro abaixo. Qual foi a média de pontos realizada por Marcos nessas 5 partidas? Então nós temos que somar todos esses valores, 28 mais 24 mais 33 mais 26 mais 24. Isto vai dar 135. Como foram 5 partidas, eu vou dividir isso por 5. 135 dividido por 5, isso deu 27. Então a média de pontos realizado por Marcos foi 27 pontos. Resposta é o item C. Na questão 3, Gláucia possui 3 pulseiras, 4 pares de brinco e 2 cordões. Ela deseja escolher um conjunto formado por uma pulseira, um par de brinco e um cordão para ela usar no casamento da sua irmã. Quantos conjuntos diferentes Gláucia pode formar utilizando essas pulseiras, brincos e cordões? É só você multiplicar. 3 por 4 dá 12, 12 vezes 2, isso vai dar 24. Resposta é o item D. Aqui na questão 4, teve uma resolução de exercício em cima dessa figura. Dulce tirou 4 conclusões sobre esse quadrilátero. A primeira diz que as diagonais SR e TP do quadrilátero encontram-se no ponto médio. Então você vai analisar aqui, ó, SR e TP, elas se encontram no ponto médio. Então aqui está ok. O ângulo interno P do quadrilátero mede 60 graus. Ele está dizendo esse ângulo aqui. Como aqui é um ângulo reto, na verdade mede 90 graus, não 60. Então não. O segmento SR e TP possuem medidas diferentes. SR e TP. Como são duas diagonais, na verdade as medidas são iguais. Então aqui também está errado. Os lados PS, esse lado aqui, e PR são congruentes. PR está aqui. Eles não são congruentes porque um lado é maior que o outro, então também não. Então, como vimos, a única afirmação correta é a primeira. Então, qual dessas conclusões restou no caderno de Dulce? A resposta correta é o item A. Questão 5. Observe a equação linear de primeiro grau apresentada abaixo. X mais 2y igual a 0. Essa equação está graficamente representada em. Como é uma equação linear, nós já aprendemos que para ser uma equação linear, precisa ser uma reta. Você pode até ver se isso está certo, ó. 2 no x menos 1 no y. Se você colocar 2 aqui, 2, vou jogar para cá negativo, vou dividir, 2 dividido por menos 2, isso vai dar menos 1, mas não precisa fazer muita coisa. Como é uma equação linear, precisa ser uma reta e o único gráfico que representa a reta é o item C. Aqui na questão 6, 4 amigos pegaram 3 gravetos, cada um com a finalidade de montar um triângulo. Qual desses amigos consegue montar um triângulo usando os gravetos que coletou? A ideia aqui da questão é condição de existência de triângulo. Lembrando que para um triângulo existir, o maior lado não pode ser maior que a soma dos outros dois. Eu mostro aqui para vocês. O Arthur, o maior lado é 50. 20 com 20 dá 40. Como 50 ele é maior que a soma dos outros dois lados, então o triângulo aqui do Arthur não existe. Aqui no Jonas, o maior lado é 40. 25 com 15 também dá 40. 40 é igual a 40. 40 não é menor que 40. Então também o Jonas não consegue montar o triângulo. Agora aqui no Marcos, o maior lado é 40. 25 com 30, isso dá 55. 40 é menor que 55. Então Marcos ele consegue formar esse triângulo. Indo agora para o Vinícius, o maior lado aqui é 40, 20 com 15 dá 35.
como 40 é maior que 35, Vinícius também não consegue. Então o único aqui que consegue formar esse triângulo é o Marcos. Resposta correta é o item C. Na questão 7, Carmelita está em um restaurante italiano e para montar uma macarronada para o jantar, ela deve escolher um tipo de queijo, um tipo de massa e um tipo de molho. Esse restaurante disponibiliza 2 opções de queijo, 5 de massa e 4 opções de molho. Quantas possibilidades diferentes de macarronadas podem ser montadas por Carmelita com as opções desse restaurante? Então é só você multiplicar, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 4, 40. 40 opções, resposta correta é o item D. Na questão 8, Lucas aplicou mensalmente parte de seu salário em uma caderneta de poupança. Ao longo de 7 meses, ele aplicou os seguintes valores mensais. Qual foi o valor mediano das aplicações feitas por Lucas ao longo desses 7 meses? Então, como se trata de mediana, nós temos que organizar esses dados na ordem. Organizando aqui na ordem crescente, nós temos aqui as 7 aplicações e a mediana é exatamente o valor que está no centro desse rol, no centro desses dados. Então, a resposta correta é o item C, R$ 235. Questão 9. Para calcular a medida do perímetro de um polígono que tem 3 lados medindo P e 2 lados medindo Q, Clarice utilizou essa expressão algébrica. Quantos metros tem a medida do perímetro desse polígono quando P é 3 e Q 5 metros? Então, nós faremos assim. 3, no lugar do P eu vou colocar o próprio 3, mais 2, no lugar do Q nós vamos colocar 5. Então, 3 vezes 3, isso dá 9. 2 vezes 5, 10. 9 com 10, temos 19. Resposta é o item A, 19 metros. Aqui na questão 10, observe a figura colorida de cinza na malha quadriculada abaixo. Essa daqui. Essa figura foi refletida em relação à reta R. Então, se ela for refletida, ela vai parar mais ou menos aqui, né? Ó, se você for refletir, ela vem para cá, né? Ó, ela estava aqui, ela veio para cá. Mas não foi só isso. Em seguida, ela foi rotacionada 90 graus no sentido anti-horário. Então, se ela estava assim, ela virou 90 graus para cá. Então, ela vai ficar nessa posição aqui, ó. O resultado dessa transformação está representado em... Ela rotacionou em cima do seu eixo aqui. Então, analisando as alternativas, a nossa opção correta seria o item B. Questão 11. Júlio está fazendo um projeto para transformar uma sala em 2 escritórios. Para isso, ele irá instalar uma divisória e uma nova porta nessa sala. A figura representa o esboço e tem um ângulo interno que mede 144 graus. E o segmento tracejado é a bissetriz desse ângulo. Lembrando que bissetriz divide o ângulo exatamente ao meio. Então, depois de instalar uma divisória, o ângulo máximo de abertura da nova porta ficará limitado à bissetriz, esse ângulo aqui. Qual será a medida do ângulo máximo de abertura dessa porta? Então, nós tínhamos 144 graus. Como tem uma bissetriz, vamos dividir por 2. Metade de 144, a gente pode fazer a continha aqui. Eu vou dividir por 2, isso aqui vai dar 7, 4, 2, 2 vezes 2, 4, 72 graus. Resposta correta é o item D. Na questão 12, Pablo ele é cliente de um banco e precisa criar uma senha para o seu cartão. Essa senha será composta por 4 algarismos que podem ser repetidos. Pablo decidiu estruturar sua senha de maneira que seja um número par. Qual é a quantidade de senhas que podem ser criadas utilizando a estrutura definida por Pablo? Então aqui nós vamos ter 4 números. Lembrando que os algarismos eles são de 0 a 9. No total 10 números nós temos, 10 algarismos. Como ele quer que seja par, aqui no final não pode ser qualquer número, só pode ser o 2, o 4, 6, 8 ou o 0. Então aqui nós temos 5 possibilidades. Como pode repetir, aqui pode vir qualquer número, de 0 a 9. Então nós temos 10 opções, aqui também, aqui também. Basta multiplicar isso, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 5, isso dá um total de 5.000. Resposta é o item C. Na questão 13, um desenvolvedor de sites na internet registrou a quantidade de acessos a um site recém-inaugurado durante os seus 5 primeiros dias de funcionamento. As quantidades de acesso registradas foram 205, 220, 215, 220, 280. Daí ele analisou esses dados, tal. Qual é a moda
da distribuição das quantidades de acesso a esse site recém-inaugurado nesses 5 dias? Só lembrando para vocês que moda é aquele valor que mais se repete. Então, se você analisar, 220 ele se repete aqui 2 vezes e esse número é o que mais se repete nessa sequência. Então, a nossa resposta correta é o item B, 220. Na questão 14, a área de um retângulo com certas características é dada pela expressão L² mais 10L, onde L é a medida do lado menor desse retângulo. Mário comprou um terreno e o menor lado desse retângulo é 20 metros. Qual é a medida da área em metros quadrados do terreno comprado por Mário? Então nós vamos trocar aqui o L por 20, então ficaria 20 ao quadrado mais 10 vezes 20. 20 vezes 20, isso vai dar 400. 10 vezes 20, isso vai dar 200. 400 com 200, nós vamos ter 600 metros quadrados. Resposta é o item D. Questão 15. Roger ele observou que no seu livro de geometria, o desenho do losango HIJK, apresentado aqui na malha quadriculada, e ele notou que pela definição do losango, os triângulos dentro dele aqui são congruentes, e assim chegou a 4 conclusões. Ele diz que os segmentos HL e LI são congruentes. Na verdade, aqui dá para notar que os lados não são iguais, então essa afirmação aqui está errada. Os segmentos KI e HJ, KI está aqui, e HJ são perpendiculares, ou seja, forma 90 graus. Temos uma perpendicularidade aqui, né? Ó, formam 90 graus. Então aqui ok. HIJK também é um quadrado. Para ser um quadrado, os 4 lados deveriam ser iguais. E os ângulos aqui no vértice deveriam ser 90 graus. Isso também não é verdade. E a quarta conclusão, HIJ e HIK são triângulos congruentes. HIK está aqui, ó, esse triângulo. Ele está dizendo que esse triângulo é congruente a esses 2 triângulos aqui. Na verdade, não, né? Nós temos triângulos diferentes com medidas diferentes. Então, a única conclusão correta de Roger, que foi validada, seria a conclusão 2. Resposta é o item B. Questão 16. Carla produz bombons e vende por R$3 cada. Certo dia, ela saiu para vendê-los, levando R$24 para utilizar de troco. Após vender todos os bombons que levou, ela verificou que a quantia total arrecadada nessas vendas e a que levou para troco totalizaram R$270. As vendas mais o troco dela, R$270. Carla não gastou nenhum dinheiro enquanto vendia seus bombons. Quantos bombons Carla vendeu nesse dia? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar R$270, eu vou tirar o troco, que foi 24, isso aqui vai dar R$246. Como ela vende cada bombom por R$3, pega 246, vamos dividir aqui por 3, isso vai dar 8, aqui vai dar 2, então nós temos um total de 82 bombons. O item correto é o B. Na questão 17, Rosa comprou um terreno retangular que mede 8 metros de frente e 12 de fundo. Qual é a medida da área desse terreno? Você pode imaginar um retângulo, então 12 vezes 8, 8 vezes 2, 16, 8 com 1, 96. Resposta é o item A, 96 metros quadrados. Na questão 18, observe a operação no quadro abaixo, menos 36 menos 28. Qual o resultado dessa operação? É só a gente somar 36 com 28. Aqui vai dar 14, 4, 6. Devo 36 e devo 28, então a minha dívida vai ser de 64. A opção correta é o item D. Na questão 19, Ana está participando de um programa de televisão e para disputar uma prova que vale um tipo de liderança, precisa sortear uma bola branca em uma urna. Retirar uma bola vermelha, isso vai impedir a participação na prova. No momento que ela foi retirar uma bola, havia nessa urna 14 bolas, sendo 6 bolas brancas e 8 bolas vermelhas. Qual é a fração que representa as possibilidades de Ana retirar uma bola branca em relação ao total de possibilidades nesse sorteio? O total de bolas que nós temos são 14, brancas são 6, então ela tem 6 chances em 14. Resposta correta é o item B. Na questão 20, wrap sling são faixas retangulares feitas de tecido e utilizadas para o transporte de bebês.
Plínio comprou um tecido de 2,4 metros de largura para confeccionar 4 dessas faixas. Para isso, ele cortou esse tecido em 4 faixas retangulares de mesmo tamanho, mantendo a medida do comprimento igual ao do tecido original. A medida máxima da largura em metros de cada uma das faixas é, vamos aqui dividir por 4, lembrando que fazer divisão com vírgula você tira e acrescenta uma casa aqui, então vai ficar 24 dividido por 40, empresta um zero, põe 0, quantos 40 cabe em 240? Você pode fazer aqui, isso aqui vai dar 6, né? Ó, 6 vezes 4, 24, então aqui dá 6, 6 vezes 40, isso vai dar 240, vai me sobrar 0, então a minha resposta correta é o item C, 0,6. Questão 21. Em um sorteio, foram distribuídos números para os participantes de maneira que, inicialmente, a probabilidade de um número sorteado ser menor do que 100 é 3/4. Qual é a probabilidade inicial de se obter nesse sorteio um número maior ou igual a 100? Então, se eu tinha 3/4 para obter um número menor que 100, então para obter um número maior ou igual, vai ser o restante. 3/4 para dar 1 inteiro, falta 1/4. Resposta é o item A. 1/4 ele completa aqui esse 3/4. Questão 22. Clara produz um determinado tipo de bolo e vende por R$ 45. Devido ao aumento do preço de alguns ingredientes utilizados nesse bolo, Clara terá que aumentar seu preço em 20%. Qual será o preço desse bolo após o aumento? 20% é fácil de calcular. 10% de 45 seria R$ 4,5, 20% seria R$ 9. Como o preço era 45, ele vai ter um acréscimo de R$ 9, isso aqui vai dar R$ 54. Resposta é o item B. Questão 23. Considere o triângulo KLM, representado aqui abaixo, na qual foram indicadas medidas de seus lados e seus ângulos internos. Um triângulo congruente ao triângulo KLM está representado em... Para ser congruente a ele, você pode analisar aqui, os ângulos internos têm que ser o mesmo. Então aqui não tem 72, aqui também não, aqui também não. A única resposta que nos sobra é aqui no item D. 45 está aqui, 63 está aqui também, 72 aqui. Percebe que as medidas são as mesmas, né? 2,8, 2,2 e 3. Ele só rotacionou ali o triângulo. Então a resposta correta é o item D. Na questão 24, Ivan verificou que uma determinada máquina copiadora gasta 4 minutos para fazer 62 cópias. Ele utilizou uma máquina com as mesmas configurações e fez mais 186 cópias. Quanto tempo essa máquina copiadora gastou para fazer as 186 cópias? Aqui você tem algumas maneiras de fazer, né? Podemos fazer uma regra de 3 ou podemos ver quantas cópias ele faz por minuto, enfim. Eu vou multiplicar aqui, cruzando, né? Aqui é minutos e aqui são as cópias. Então fica 62x. Isso vai ser igual a 186 vezes 4. Eu vou multiplicar isto. Aqui vai dar 744. Eu vou dividir por 62. Então o meu x deu exatamente 12. Então 4 minutos faz 62 cópias. Para fazer 186, isso vai dar 12 minutos. Resposta é o item C. Questão 25. A Lana ela vai fazer uma mudança. Então ela contratou um caminhão-baú. Então esse baú aqui, se você multiplicar as 3 dimensões, ele tem 2 por 5 por 3. De acordo com o desenho, a quantidade máxima de caixas que a Lana poderá levar em uma viagem nesse caminhão é... As caixas que a Lana tem é 1 por 1 por 1. É 1 ao cubo e isso vai dar 1. Então se eu multiplicar 2 vezes 5, 10 por 3, isso vai dar 30. 30, se eu dividir por 1, isso vai dar o próprio 30. Então ela consegue carregar 30 caixas dessa. Resposta é o item B. E aqui na última questão, na questão de número 26, observe a reta numérica. Então aqui nós temos o ponto P, e esse ponto P representa qual número racional? Então nós podemos pegar aqui 1 dividir para 5, isso vai dar 0,2. Se eu pegar 16 e dividir para 5, isso vai dar 3,2. Então aqui é 0,2 e aqui é 3,2. Percebe que ele está aumentando de 1 em 1. Aqui é 1,2. Aqui é 2,2 e aqui é 3,2. 2,2 nós podemos escrever como 22 sobre 10. Simplificando isso por 2, isso vai dar 11 quintos. Resposta correta é o item A. Bem, galera, então foi isso. Espero ter ajudado de alguma maneira. Como eu prometi para vocês, aqui está o gabarito da avaliação diagnóstica do 9º ano de matemática. Você pode conferir e analisar as questões. Então, faça um bom proveito.
Eu desejo para vocês um bom descanso, uma boas férias, mas continue sempre ligado aí no canal. Vai ter alguns vídeos novos para vocês. Então, obrigado, até mais e tchau!